E aí galera, vamos mais uma aula do nosso canal. Então aqui quem fala é o professor Alain, professor de Física, né? Agradecendo a Secretaria de Educação de Pernambuco, que tem cedido para alguns professores esses slides para nós trabalharmos com nossos alunos aí. Então galera, basicamente a nossa aula de hoje, um grande tema da Física Térmica, um grande tema da Física 2, que é basicamente esse conteúdo chamado de termodinâmica. Toma muito cuidado que a proposta da termodinâmica não é necessariamente ter um olhar para movimento. A termodinâmica tem como objetivo estudar sistemas macroscópicos, interação entre sistemas macroscópicos. Mas claro, quando eu falo de termo, nós falamos de temperatura, e dinâmica temos a ver com a ideia de movimento. Mas a proposta dela não é necessariamente isso. É estudar interação em corpos, em sistemas macroscópicos. Então, galera, ela inicia com uma ideia muito importante. Aqui eu tenho a máquina de Heron de Alexandria, né, que tanto essa máquina, e logo depois nós temos aqui a locomotiva a vapor, que são máquinas que funcionam a partir de calor. Então aproveita calor para produzir movimento. Então essa ideia ganhou a forma de máquina térmica e revolucionou na metade do século XVIII a maneira pela qual as pessoas se relacionam, né, e produzem seus bens, né? Depois teve a questão da Revolução Industrial e dentre outras coisas. Mas basicamente nós vamos entender em alguns processos que nós temos calor transformado em movimento. Então aí, basicamente a gente tem um experimento muito interessante, que é a questão da usina térmica. O que seria a usina térmica? Aqui eu tenho um dispositivo, pode ser um dispositivo qualquer, um recipiente. Coloquei aqui água e aí seria uma fonte de calor. No que eu insiro uma fonte de calor, essa água ela evapora, passa por esse determinado dispositivo aqui, que faz com que esse objeto venha rotacionar. Então aqui é um experimento bem simples, que eu posso transformar energia térmica em energia mecânica, ou seja, calor em movimento. Então aqui são situações que demonstram justamente isso, né? A força para a produção de bens é braçal e bastante personalizada. O homem percebe que pode utilizar a força da água para a realização de trabalho, como a moagem de grãos, sugerindo que a pesquise sobre rodas. Então, vamos sugerir aí que você possa fazer a pesquisa sobre rodas d'água, né? Então aqui é o exemplo clássico de uma locomotiva a vapor. Eu tenho aqui uma porção de água ou qualquer outro líquido, evapora, fazendo com que esse dispositivo venha mover. Isso aqui é utilizado antigamente para escavar, né, petróleo, né, retirar petróleo. Então, com a máquina a vapor, o homem passa a controlar a fonte de energia, sendo capaz de produzir seus bens em larga escala. Então aqui é um exemplo clássico do que eu quero falar de calor transformado em movimento. Eu tenho aqui um dispositivo, um recipiente. Esse aqui pode pensar a ideia do êmbolo que você encontra na seringa. E aqui dentro tem um certo líquido. Vamos inserir calor. E observem bem o que vai acontecer. Insiro calor. O objeto sofre aqui dentro, essa substância sofre uma variação no seu volume. No que ela sofre uma variação no seu volume, esse determinado dispositivo ele sobe. Então, ao ser aquecido, o gás se expande, empurrando o êmbolo para cima. Notamos que o calor fornecido ao gás produziu algo chamado de trabalho, tem a ver com movimento, com a ideia de energia, ao mover o êmbolo, e fez aumentar a temperatura do gás. Isso demonstra que a energia se conservou. A energia, na forma de calor, transformou-o em outro tipo de energia. Então tem aí, né, logo, a termodinâmica ela vai ter a primeira lei.
A primeira lei da termodinâmica vai se resumir nessa lei aqui, ó. Que lei seria essa, professor? Esse Q é a quantidade de calor. Essa letra aqui é uma letra tal que representa trabalho. E essa letra, ΔU, variação de energia interna. O que resume essa primeira lei da termodinâmica? É o seguinte. A primeira lei corresponde, na verdade, ao princípio da conservação de energia. Guardem isso, que é muito em prova. Quer dizer o seguinte: o calor fornecido ou retirado de um sistema resultará no trabalho e na variação de energia interna. Vamos melhorar para a gente poder entender. Então, tem esse sistema. A gente insere calor, que o calor é essa letra Q. Esse sistema realiza um trabalho, ele se movimenta. Só que esse calor fez com que o sistema sofresse uma variação da temperatura. E quando você fala de variação da temperatura, nós falamos no ΔU. Beleza? Então, ΔU está relacionado a quê? A variação da temperatura. Então, no momento que você insere calor, que é a letra Q, o sistema expandiu. Opa! Trabalho. Logo, esse gás também sofreu uma variação de temperatura, que é a variação da energia interna. Então, Q é igual a trabalho mais ΔU. E aí, esse meu trabalho, ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser positivo, quando ele é chamado, ele vai ser chamado de trabalho realizado pelo gás, que é quando há uma variação do nosso volume. E esse trabalho, ele também pode ser aqui, ó. Quando o gás se expande, temos uma variação de volume positiva. Então dizemos que o gás realizou o trabalho, pois a força do gás que fez com que o êmbolo sofresse deslocamento. Mas, se o trabalho é negativo, eu tenho um trabalho realizado sobre o gás, que é quando o volume diminui. Olha aí, galera. Então, a ação de forças externas. Então, inseriu o calor, o volume aumentou, trabalho positivo. Qual o nome? Trabalho realizado pelo gás. Houve uma ação externa, alguém botou o dedo, a ação do ar ali, comprimindo o sistema, o ΔV negativo. Então, é trabalho realizado sobre o gás. Positivo pelo gás. Negativo sobre o gás. Então aqui eu tenho uma característica que vai mostrar o que é energia interna, mas a energia interna está diretamente relacionada com sua temperatura, né? Com a temperatura do sistema. Assim, a variação de temperatura indicará a variação da energia interna. Então aqui, ó, U, que é energia interna, é 3/2 de nRT. N é número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura. Logo, se há variação de temperatura, então você também tem a variação da energia interna. Então essa equação nós usamos para identificar a variação da energia interna de um gás monatômico. Se for diatômico, de vez ser aqui 3 passa a ser 5, tá? Então deu para entender que o trabalho depende da variação do volume e deu para entender que a energia interna tem relação com a temperatura? Então vamos lá. Só que aí a minha ideia é mostrar para vocês qual a relação da primeira lei da termodinâmica com as transformações gasosas. A primeira, isovolumétrica. Vamos lembrar, iso igual volumétrica, volume. Então, na transformação isovolumétrica, o volume é constante. Logo, ΔV é zero. Se ΔV é zero, o trabalho é zero. Então, todo o calor, aqui, ó. Aqui. Todo o calor recebido ou cedido pelo gás será transformado em energia interna. Como não há variação no volume, também não realizará trabalho. Então, basicamente isso aí. Voltando, basicamente isso. Então, na transformação isovolumétrica, Q é igual a ΔU. Todo calor cedido ou recebido vai ser
transformado em energia interna. Outra transformação, isotérmica. Iso é igual, térmica é temperatura. Então não muda a temperatura. Se não muda a temperatura, não há variação de temperatura. Então, zero. Logo, todo calor recebido ou cedido é transformado em trabalho. Foi claro de você entender até aí? Posso continuar? Olha eu aqui. Olha lá, tá vendo? Sobe, realiza trabalho. Trabalho positivo, trabalho negativo. Galera, muito importante. Transformação adiabática. Vamos pensar o seguinte. Comprei meu refrigerante. Dentro do isopor, botei gelo. A ideia de você utilizar o isopor, né, refrigerante, com o gelo dentro do isopor, a ideia do isopor é fazer com que aquele sistema interno não troque calor com o sistema externo. Que o sistema interno esteja isolado adiabaticamente. Então, ou seja, na transformação adiabática não há troca de calor com o meio externo. Então, olha aí, o Q é zero. Se o Q é zero, trabalho é igual a menos ΔU. Então, quando o trabalho é positivo, realizado pelo gás, observamos que há diminuição da temperatura. E quando o trabalho é negativo, observamos que há um aumento da temperatura. Então, o trabalho é menos ΔU. Olha aí, ó. Olha lá. Trabalho positivo, ΔU negativo. Trabalho negativo, ΔU positivo. Foi claro de entender, meus amigos? Então aí, quando você fala da transformação adiabática, ela é muito parecida com a transformação isotérmica. Só um detalhe, a transformação isotérmica, ela é uma transformação que ocorre num tempo extenso. Vamos supor que eu pegue ali uma bola para encher, uma bexiga para encher. O que seria uma transformação isotérmica? Eu enchi essa bola bem devagar. Ou seja, eu enchendo essa bola bem devagar, vai aumentar o volume sem que ocorra variação de temperatura. Já a diabática não, é um processo rápido, é um processo instantâneo, que é o que ocorre com um spray ou enchendo a minha bola rapidamente. Então, se eu pego essa bexiga e encho rapidamente, é uma transformação adiabática. Em resumo, então, transformação isotérmica, o Q é igual ao trabalho. Transformação isovolumétrica, o Q é igual ao ΔU. E a diabática, o trabalho é igual a menos ΔU. Então, tem algumas questões para nós resolvermos. Vamos voltar lá. Primeira questão vai dizer o seguinte: transfere-se calor a um sistema num total de 200 calorias. Verifica-se que o sistema expande, realizando um trabalho de 150. Então, esse 200 é o quê? O meu trabalho está aqui, 150 joules. Um detalhe, galera, unidade de medida diferente, vou ter que transformar. E sua temperatura aumenta. Letra A. Considerando uma caloria igual a 4 joules, a quantidade de energia transferida ao sistema em joule é... A quantidade está aqui, galera, 200 calorias, mas vou transformar para joule. Já está sabendo que vou ter que multiplicar por 4, mas segura. Usando a primeira lei da termodinâmica, qual é o valor do ΔU? Então vamos lá. Primeiro, vamos pegar 200 calorias e transformar em joule. É só pegar a regra de 3. Se uma caloria é igual a 4 joules, então 200 calorias é igual a X. Multiplica o cruzado, o que vai ser igual a quanto? 800 joules. Depois, vamos lá. O que? 800 joules. O trabalho, 150. Quem é ΔU? Joguei para o outro lado. 800 menos 150. Então, ΔU vai ser quanto? 650. Professor, é só isso? É, meu querido, só isso. Depois, nos exercícios mais à frente, nós podemos aprofundar. Tá bom? Lembrando que aqui no vídeo, no final do vídeo, teremos um link
para uma lista de exercícios, já com o gabarito e com a resolução, tá bom? Curtem aí, aproveite. Galera, questãozinha boa, questão 2. Certa quantidade de um gás é mantida sob pressão constante, isobárica, dentro de um cilindro com auxílio de um êmbolo pesado, que pode deslizar livremente. O peso do êmbolo mais pesado, o peso do êmbolo mais o peso da coluna do ar acima é 400 newton. Uma quantidade de 28 joules de calor, então, transferida lentamente para o gás, nesse processo, um êmbolo se eleva 0,02 metros e a temperatura do gás aumenta 20. Então vamos entender. Eu tenho a força aqui que é 400 newtons, o peso do êmbolo. A quantidade de calor aqui foi 28. O ΔV aqui, ó, ou seja, ela está se elevando a 0,2 metro. A variação de temperatura foi de 20. A pergunta é, letra A, qual é o trabalho? E a letra B, qual o calor específico, sabendo que a massa é 0,5 gramas. Vamos calcular o trabalho? Então aqui, ó, equação não está no vídeo, mas equação no trabalho. Força vezes distância. A força, a questão forneceu para a gente, que é 400 newtons. Eu considerei a força sendo com força-peso. E a distância aqui, ó, distância percorrida, é 0,2 metro. Essa equação é a equação que você encontra lá na mecânica. Eu usei para cá. Então, o trabalho... Pessoal, esse trabalho também pode ser pressão vezes ΔV, tá bom? Mas aqui ficou F vezes D, deslocamento do êmbolo aí. Então, 400 vezes 0,2, 8 joule. Coisa boa. Então, fechou, ó. Vamos calcular o calor específico. O Q é trabalho mais ΔU. O Q nós sabemos que foi 28. O trabalho foi 8, ΔU quero descobrir. Logo, ΔU foi 20. Então, o que eu posso dizer para você, galera? Que a energia interna foi 20 joules. Então, beleza. Eu peguei essa variação da energia interna, que foi 20 joules, e considerei como calor. Então, ó, assim podemos afirmar que o aumento da temperatura de 20 joules foi por decorrência de receber 20 joules de energia. Pronto. E falou em variação de temperatura, calor sensível. Está na minha aula sobre calorimetria. Que é igual a MC ΔT. No lugar do Q, 20. Da massa, 0,5. E o C, eu quero achar aí o 20. Fiz o cálculo aqui. Quem foi o C? 2 joules grama por grau Celsius. Beleza até aí, galera? Então, pessoal, deixei só essas duas questões, né? Só falamos da primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica tem mais coisa, tá bom? Tem mais teoria, tem mais funções, mas vou ficar restrito apenas esse vídeo, é a primeira lei. Então, um grande abraço para vocês, bons estudos, dê o joinha no vídeo aí. Agradeço muito pela presença de todos, quem tem participado desse canal aí, quem se inscreveu, quem vai se inscrever. Um grande abraço a todos, até mais, galera.